Meus irmãos, a Páscoa não é história de coelhinho e nem ovos de chocolate. Páscoa é a história do Cordeiro que foi morto e ressurgiu. Essa é a verdadeira Páscoa. O Cordeiro que sofreu, que morreu por causa dos nossos pecados. Eu quero meditar com você nessa noite no texto de Isaías, final do texto de Isaías 52, versículos 13, 14, 15, e o capítulo 53 de Isaías, onde veremos o sofrimento do Cordeiro de Deus, o sofrimento do servo do Senhor. Então abram a palavra de Deus em Isaías 52. Eu quero ler os versos finais do capítulo 52. E à medida que seguimos na pregação, leremos também o capítulo 53. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Oremos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, neste momento nós queremos pedir a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito, para que em nome de Cristo o Senhor fale conosco. O Senhor faça-nos entender, ó Deus, que esse sofrimento do servo do Senhor foi por causa dos nossos pecados, foi para nos trazer salvação, foi para nos trazer vida, para nos fazer pertencer, ó Deus, a Ti. Por isso fale conosco através da exposição da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Como terá sido o sofrimento de Cristo? O quanto padeceu o servo do Senhor? Por que ele teve que sofrer? E o que causou tal sofrimento a este servo do Senhor? Nunca será possível conhecermos ao certo todos os pormenores e nem reproduzir sob quaisquer circunstâncias a dor e o sofrimento que Cristo padeceu naquela cruz. Mas o Dr. Pierre Barbet, cirurgião do Hospital Saint-Joseph, em Paris, escreveu um livro, e o título desse livro é A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. E ele vai dizer, segundo a visão médica que ele tem, que a crucificação é a mais extrema, é a mais cruel e a mais angustiante forma de punição. Cerca de 700 anos antes, Deus revela como seria o principal evento de toda a história da humanidade. E ele faz isso por meio do profeta Isaías, mostrando com detalhes como seria o sofrimento do seu filho, o servo do Senhor, o servo sofredor. Ele revela quem é o servo sofredor, ele revela também quem nós somos, e ele revela o quanto o seu filho teve que sofrer por causa dos nossos pecados, e como esse evento grandioso de sofrimento tornou possível a nossa salvação. Porém, nós precisamos entender que os sofrimentos de Cristo, do servo do Senhor, não se limitam apenas ao momento da sua crucificação, e não se limita apenas ao aspecto físico, mas também a dor na sua alma, a dor emocional, o peso da ira de Deus que ele carregou sobre si. Nós lemos nos evangelhos que quando Jesus se retirou da sua última ceia com os seus discípulos, ele foi para um jardim chamado Getsemane, e lá uma profunda tristeza tomou conta do seu ser. O texto diz que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, porque o peso da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, estava prestes a ser derramado sobre ele. Então ele declarou aos seus discípulos:
a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 22, ele vai dizer que Jesus estava em tão profunda agonia, que ele orava tão intensamente que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Este evento na medicina é chamado como hematidrose. Segundo o Dr. Lebet, ele diz que acontece em condições completamente especiais, quando uma profunda debilidade física, somada a um grande abalo moral, seguido de uma grande emoção e também de grande medo. Quando acontece isso, Lucas exprime esse evento com uma agonia, uma luta, uma ansiedade, uma angústia, a dilatação dos vasos capilares que ficam sob a pele, e esses vasos se rompem, e esses vasos se juntam com milhões de sacos de glândulas de suor, e quando há coagulação do sangue, a mistura do sangue com esse suor, ele começa a sua exsudação pela pele, a ponto de escorrer e cair sobre a terra, conforme nós lemos nos relatos. Tamanha angústia que Jesus estava já pressentindo na sua alma por causa do peso da ira de Deus que cairia sobre ele. Essa hemorragia microscópica se produz em toda a pele, e ela fica atingida e prejudicada em todo o seu conjunto, em todos os seus poros, e de algum modo esse sintoma, esse evento, esse efeito torna ainda mais sensível a pele, ainda mais dolorida para os golpes que viriam a seguir. E o texto começa a narrar o sofrimento de Cristo. E o versículo 14 do capítulo 52 diz que o seu aspecto ficou muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, o servo do Senhor. Conforme nós lemos em Filipenses, esse Cristo assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus então é preso, ele vai primeiro para ser julgado diante do sumo sacerdote Caifás, e lá começa, mais propriamente dito, os sofrimentos físicos que Jesus recebeu. Ele recebeu as primeiras bofetadas, os primeiros socos, foi colocado um véu sobre a sua cabeça, foi tampado, vendado os seus olhos, e cada um golpeava na cabeça, zombando dele, dizendo: profetiza agora, quem é que te bateu? Zombaram de Cristo, bateram no nosso Salvador. No momento que ele recebe as primeiras pancadas, ele começa a receber e a sentir vertigem, e já era difícil permanecer em pé diante dos seus algozes. Mas ali era apenas o princípio das dores. O seu estado ficará muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A humilhação de Cristo começa a ser descrita no capítulo 53. Primeiro ele começa chamando a atenção para a pregação. Quem creu em nossa pregação, mantém o texto de Isaías 53 aberto. E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha o versículo 3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Depois do julgamento diante de Caifás, os judeus, não tendo autoridade para condenar Jesus à morte, encaminharam ao procurador romano chamado Pôncio Pilatos. E ali ele sofreu o flagelo. A flagelação era uma preliminar legal feita em toda a execução romana. A lei hebraica, ela fixava uma pena de 39 chicotadas, mas os guardas romanos, eles não seguiram essa prescrição hebraica. Eles açoitaram Jesus até o limite da síncope, que é o desmaio.
eram 2 algozes, um de cada lado, infligindo a Cristo este flagelo. Jesus teve parte do seu corpo desnudado, teve os seus braços amarrados, e aqui ele já estava com hematomas, com escoriações pelo seu corpo, das primeiras pancadas que recebeu. E segundo o Dr. Babret, que também estudou o sudário de Turim, que é o tecido que recobriu o corpo de alguém que foi crucificado, pelas análises que fez, as marcas dos flagelos podem ser vistas nas espáduas, que são esses 2 ossos que nós temos aqui nas costas, nas suas costas mais abaixo, nos seus rins e também no peito de Jesus. As chicotadas, elas iam das coxas até as pernas, as barrigas das pernas. Das extremidades das correias eram amarradas bolas de chumbo. E essas bolas de chumbo contornavam os seus membros com a força dos chicotes e faziam sucos na sua pele. Aos primeiros golpes, as correias deixaram longas marcas azuis de equimoses, que são hematomas, porque o tecido subcutâneo era ferido e ali extravasava sangue. E a pele já sensibilizada, dolorida pelas milhões de pequenas hemorragias intradérmicas, somada ao suor de sangue que havia passado, começou a sofrer os açoites desse flagelo. Os soldados usavam um chicote curto, chamado de flagellum. Este chicote ele possuía várias cordas, correias de couro, algumas com bolas de ferro nas pontas e outras com pedacinhos de ossos pontiagudos. As bolas marcavam a pele com contusões e hematomas. Os ossos também eram atingidos, mas os ossinhos que estavam amarrados rasgavam o tecido subcutâneo e mesmo os músculos, provocando grandes escoriações e grande sangramento no corpo de Cristo. Durante os açoites, as lacerações cortavam os músculos, produzindo tiras sangrentas de carne rasgada. Essa era a criação das condições para perder líquidos, não apenas o sangue, mas até mesmo o plasma. Cristo começou a se desidratar aqui. É por isso que quando ele estava pregado na cruz, ele disse: tenho sede. Segundo o relato do cirurgião Barbet, ele diz que as balas de chumbo marcam mais. Em seguida, a pele infiltrada de sangue, já mais sensível, é dilacerada por novos golpes. O sangue jorra, pedaços se destacam e ficam pendentes. Toda a face posterior não é outra coisa senão uma superfície vermelha, sobre a qual se destacam grandes vergões jaspeados. A cabeça lhe gira com sensações de vertigem, náuseas e calafrios lhe passam ao longo da espinha. Mas nós precisamos entender uma coisa: o que causou esse sofrimento a Cristo? O que causou esse sofrimento ao servo do Senhor? Você vai entender quando você ler o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus, ele recebeu também uma coroa de espinho. Após a flagelação, os soldados teceram uma coroa de espinho e colocaram sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos usados para isso era comum na região da Palestina. Era chamado de espinhos da espécie Sísifus ou Azufaifo, hoje chamado de Spina Christis. Espinhos agudos, longos e curvos, e eles foram tecidos numa espécie de fundo de uma cesta e aplicados sobre o crânio de Cristo, pegando parte da sua testa e também da sua nuca. Não era uma tiara como nós vemos, mas era uma cesta que abrangia todo o couro cabeludo de Cristo. E os juncos retorcidos envolvidos com esses espinhos penetravam da nuca todo o couro cabeludo até a testa. E eles então expunham a dor mais sensível dessa região que sangrava extremamente. Logo, o crânio de Cristo ficou pegajoso do sangue que jorrava desses espinhos. Observando o sudário, o Dr. Babert notou que havia uma grande chaga, uma grande contusão no nariz daqueles que eram crucificados, uma espécie de ruptura cartilaginosa.
Mas o versículo 5 de Isaías 53 continua descrevendo o sofrimento do servo do Senhor. Ele diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O sofrimento de Cristo continua, agora numa caminhada ainda pequena, mas muito dolorosa, a via crucis. Ele teria então que caminhar até o Gólgota, o lugar da crucificação, cerca de 600 metros. E ele fez isso carregando o patíbulo, que era a parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 30 quilos. 30 quilos sobre os seus ombros, já dilacerados pelos açoites, pelas contusões que havia sofrido. Mas antes disso, eles despiram Jesus do seu manto, e ao fazer isso, as feridas que já haviam secado, elas se rompem mais uma vez e começa a jorrar sangue, porque o tecido já havia aderido às feridas na roupa e na sua pele. E mais uma vez, eles despem Jesus e fazem ele carregar esse patíbulo, a parte horizontal, onde ele seria pregado logo em breve. Ele fez isso para que nós entendêssemos que ele seria o homem de dores. Ele deveria saber o que é padecer, e isso por causa dos nossos pecados. Antes da crucificação foi oferecido uma bebida narcótica, uma espécie de entorpecente para aliviar a dor. Jesus provou, mas ele não quis beber. Ele precisava experimentar a dor e o sofrimento que os nossos pecados lhe causariam. E essa é a verdade pela qual Jesus sofreu tamanha afronta e dor, por causa dos nossos pecados. E nós entendemos isso quando lemos o versículo 6. Todos nós, o texto fala da nossa condição agora. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado e não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus irmãos, Jesus, ele sofreu como um cordeiro. Ele não retrucou, ele não reclamou, ele apenas se calou diante dos seus acusadores para sofrer a morte em nosso lugar. No decorrer do caminho, eles vestiram uma túnica e depois essa túnica foi tirada e foi deitada a sorte sobre essa túnica, e cada fio de lã estava colado à superfície despida, e quando eram retirados, dava mais uma sensação de ferimento, de arrancar inúmeras terminações nervosas deixadas sobre o seu corpo, já em chagas. Segundo a descrição do cirurgião, choques dolorosos eram adicionados e se multiplicava, aumentando em extremo a sensibilidade do seu sistema nervoso. Não se trata aqui de uma lesão local, mas de quase toda a superfície do corpo, sobretudo as suas costas, que eram lamentavelmente expostas. Colocaram-no ao pé do estipes com as suas espáduas deitadas sobre o patíbulo, que era essa madeira horizontal, e os carrascos tomaram então as medidas e deram o golpe inicial para preparar os buracos no qual ele seria pregado na cruz. O primeiro a ser atingido foi o nervo mediano. Jesus, ao sofrer essa martelada dos cravos do seu punho, experimentou uma dor inenarrável. Essa dor se espalhou pelos seus dedos, subiu como uma língua de fogo até a espada e prorrompeu no cérebro, provocando intensa dor a ponto de um homem qualquer chegar ao desmaio. Os pregos ou os cravos tinham um diâmetro de cerca de 13 centímetros na sua cabeça e um comprimento de 18 centímetros. E eles eram cravados nos pulsos e não nas mãos, porque as mãos não sustentariam o peso do seu corpo, elas rasgariam facilmente. Mas foram cravados nos pulsos, entre os metacarpos, os ossos metacarpos, entre duas fileiras de ossos carpianos, pela qual
o cravo poderia ser sustentado com a força e a junção dos ossos ali. A possibilidade de uma ferida perióssea dolorosa era altíssima, bem como a lesão de alguns vasos arteriais que passam por ali. O cravo penetrado destruía o nervo sensorial motor e comprometia também o nervo médio, radial e o nervo cubital, segundo a descrição do Dr. Barbet. Afecções de qualquer nervos produzem tremendas cargas de dor em ambos os braços de Cristo. Ele agora estava sendo pendurado e o peso do seu corpo estava sendo colocado sobre aqueles cravos. As agudas pontas do grande chapéu de espinhos dilaceraram o crânio mais profundamente ainda, sobre a sua cabeça, que agora pende para frente, porque ele não conseguia repousá-la sobre a cruz. Aquele peso dos espinhos ainda intensificam mais a dor e o sofrimento de Cristo, e cada vez que ele tenta se levantar para respirar, ele sofre novas picadas das coroas que estão sobre o seu crânio. Os padecimentos físicos, segundo São Melíton de Sardes, já tão violentos ao fincar os pregos em órgãos extremamente sensíveis e delicados, faziam-se ainda mais intensos pelo peso do corpo suspensos pelos pregos, pela força da imobilidade do paciente, pela intensa febre que sobrevinha a Cristo naquelas condições, pela ardente sede que produzia por meio dessa febre, e pelas convulsões e espasmos, e também pelas moscas que eram atraídas pelo seu corpo cheio de sangue. Nesta longa sequência de sofrimento, nós vemos que Jesus morreu na véspera da tarde, mas ele ainda suportou o sol, o calor do meio-dia diante de tão intenso sofrimento. A nossa transgressão foi em quem causou o sofrimento de Cristo. O versículo 8 continua descrevendo esse sofrimento. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte. Posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus sofreu múltiplos traumas e contusões, tantos ferimentos e dores que eram decorrentes da crucificação, intensificavam nos braços e nas pernas, interferindo também na sua respiração. Os braços ficaram estendidos por causa do peso do corpo, e por essa razão os músculos intercostais faziam com que Jesus não pudesse mais respirar. Ele conseguia puxar o ar, mas não tinha forças para jogar esse ar para fora. E o seu sangue tornou-se cada vez mais venoso, cheio de gás carbônico e menos oxigênio. A flexão dos cotovelos causava a rotação dos pulsos, e cada vez que ele fazia é como se ele sentisse mais uma vez os pregos sendo cravados nos seus punhos, nessa tentativa de poder respirar, de tentar respirar e jogar o ar para fora. Durante horas de fadiga, Jesus provavelmente teve câimbras musculares, contraturas intensas, que é chamado aqui de tetania. Os deltoides, os bíceps estão entesados e salientes, os dedos crispam de câimbras. É a descrição do médico. Quando as câimbras se generalizam, os músculos do ventre se enrijecem como ondas congeladas, e depois os músculos intercostais, em seguida os músculos do pescoço e os músculos respiratórios. A respiração tornou-se pouco a pouco mais curta e superficial. As costelas elevadas pela tração dos braços ainda sobrelevam-se tentando jogar o ar para fora, mas ele não consegue mais expirar, soltar o ar e liberar o gás carbônico. Tudo isso porque era propósito de Deus fazer o nosso Salvador enfermar. Todavia, o versículo 10 diz: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A morte de Cristo provavelmente foi por asfixia. O rosto, sem liberar o oxigênio, ficou cada vez menos corado, passava de vermelho para violeta púrpura, em seguida o azul. Os pulmões fartos de ar cheio de gás carbônico, não conseguem se esvaziar. Os tornozelos, os joelhos, pouco a pouco se estendem e o corpo, tentando levantar, arrancando dores e tensionando ainda mais o peso sobre a cruz. Esse fenômeno vai cada vez mais diminuindo e tornando-se mais curto à medida que o tempo passa. Todo esse esforço porque ele queria falar algumas palavras na cruz. Mesmo na cruz, sofrendo, ele se lembrou não do seu sofrimento, mas de cuidar daqueles que lhe pertenciam. Enquanto os seus algozes o pregavam na cruz, ele lembrou de orar por eles e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele também, quando estava preso ao lado dele um ladrão, ele disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ele liberou perdão e salvação ao ladrão que estava ao seu lado. Ele também foi capaz de, com esforço tremendo, proferir algumas palavras para cuidar da sua mãe, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, dirigindo os cuidados da sua mãe ao discípulo João. Ele também padeceu todo o peso da ira de Deus e clamou: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele teve sede para se cumprir as Escrituras. Ele disse: está consumado, após beber o vinagre imediatamente antes de morrer. E já sem forças, balbuciando as suas últimas palavras, Cristo tentou erguer a cabeça aos céus e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Que possamos lembrar que esse sofrimento de Jesus, sofrimento terrível que ele passou, foi por amor aos seus eleitos. Foi por causa dos nossos pecados que Deus fez o seu Filho enfermar naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades caíram sobre Cristo. E como Cordeiro perfeito, ele aplacou a ira de Deus que estava destinada a cada um de nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida plena, e vida em abundância. Porque ele disse no versículo 12: eu lhe darei muitos como a sua parte. Cristo não está morto, porque ele reviveu. E ele disse: eu verei o fruto do penoso trabalho da minha alma e ficará satisfeito. Quando você diz sim a Cristo, quando você confessa Cristo como seu Salvador, como suficiente Salvador, ele vai ver que todo o seu sofrimento não foi em vão, mas foi para que você pudesse ter vida plena e vida em abundância. Basta você crer em Cristo, basta você entender no seu coração, na sua alma e na sua mente, que todo esse sofrimento foi por sua causa, e entregar a Ele a sua vida, e dedicar a Ele todo o seu ser, porque Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que nessa Páscoa e daqui em diante você se lembre que o servo sofredor padeceu para que você pudesse viver. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Neste momento nós seremos